Olá, amigas e amigos da Casa dos Espíritos e Recanto Vovô Antônio. É com muita alegria e satisfação que preparei esta preleção e agradeço por esta oportunidade que a casa nos oferece. Antes de iniciar, gostaria de dizer que estou com saudade de todos. Faz mais de um ano que estamos distante e é claro que a saudade aperta, mas temos aqui a tecnologia a nosso favor. O tema da palestra de hoje é sobre o câncer e o espiritismo. Como podem observar, eu sou uma paciente oncológica, mas quero tranquilizar a todos que estou muito bem, graças a Deus. Antes de iniciar, vou começar com uma oração. Então eu convido a todos a fechar os olhos, elevar nossos pensamentos, sentimentos, colocando a imagem de Jesus em nossas mentes. Que a paz e o amor de Cristo esteja conosco, encarnados e desencarnados. Obrigada, Jesus, por esta oportunidade, que sejamos dignos dela. Envie os seus mensageiros para nos intuir, nos inspirar na melhor compreensão dos seus ensinamentos. E que ele não fique só na teoria, mas possamos praticá-los cada vez mais em nossas vidas. Que assim seja. Bom, a primeira pergunta que eu preparei para essa preleção é: qual é a causa do câncer? Então eu inicio dizendo que somos seres biopsicossociais e espirituais. Isso significa dizer que enquanto estivermos encarnados, seremos influenciados por fatores biológicos, psicológicos, sociais e ambientais, como também por fatores espirituais. A multiplicação desordenada das células que causa o câncer é influenciada por todos esses fatores, por isso dizemos que sua causa é multifatorial. E alguns exemplos seria a disposição genética, questões emocionais, de como lidamos com as nossas emoções e como nos relacionamos, nossos hábitos e costumes, que também dependem da cultura e da condição social do sujeito, como a alimentação, o vício no tabagismo, do álcool, a exposição a ambientes radioativos, a exposição excessiva ao sol, assim como certos produtos químicos, se o ambiente em que vivemos há ou não saneamento básico, e infelizmente essa é uma realidade de muitos brasileiros. Esses são alguns exemplos de fatores de risco ou de proteção que pode aumentar ou diminuir a chance de desenvolver um câncer, claro, dependendo da sua exposição. E os fatores espirituais. A visão espírita, ela não nega a ciência, porém ela colabora adicionando um outro elemento que é a possibilidade de uma causa espiritual. Isso porque somos seres espirituais numa experiência carnal, ora encarnado, ora desencarnado, ou seja, nascemos e morremos inúmeras vezes, quantas necessárias para o nosso processo de purificação. Então, nós espíritas compreendemos que Deus é Pai, bom, misericordioso, e pela sua misericórdia divina, Ele não condena os seus filhos à eternidade, e sim nos dá oportunidade de nos redimir e evoluir. E isso não é possível acontecer numa única encarnação, sim em várias. Vou abrir um parênteses aqui, porque pode ser que há pessoas que não são espíritas e estejam me ouvindo. Então, quando eu digo que vivemos várias encarnações, eu não estou dizendo que temos várias vidas. A vida é uma só. Isto porque a alma que habita o meu corpo, a alma que habita o seu corpo é única. Ela já existia antes da encarnação e continuará existindo depois do desencarne. Ele vai viver um tempo na erraticidade e depois retorna para mais aprendizados. Então, pautado nesse entendimento, quando é programado um retorno para uma nova encarnação, é feito um estudo minucioso pela espiritualidade da necessidade daquele espírito para o seu melhor aproveitamento e aprendizado. E é dessa forma que há a possibilidade de se planejar um câncer, para que aquela experiência carnal que ocorrerá em determinada idade seja o mais proveitosa possível. Não estou dizendo aqui que todo câncer é planejado. Há sim a possibilidade, como também pode ser que o câncer não seja planejado.
Então a pergunta que vem agora é: por que de forma planejada? Se lembrarmos da passagem do filho pródigo, aquele que pede sua parte da fortuna ao pai e vai viver sua vida longe, torra toda a fortuna e, vendo-se numa situação muito difícil, ele cai em si e deseja retornar à casa do pai. Entretanto, ele não se sente mais digno de ser chamado de filho e quer voltar como servo. Então, é isso que ocorre conosco. À medida que vamos evoluindo, à medida que vamos vivendo várias encarnações, vamos tomando ciência do que já fizemos e, em muitos casos, no desejo de nos sentirmos dignos do Pai, solicitamos essa prova. E ela só ocorre quando realmente temos condições de passar por ela. Então, é a causa espiritual que melhor explica a existência do câncer em crianças e bebês, muitas vezes na barriga da mãe. Então, assim, é importante ressaltar que não é culpa da mãe, do pai ou da família o fato do filho ter um câncer, mesmo que seja hereditário. Então, na ciência espírita, a literatura nos ensina que no momento da fecundação do óvulo com o espermatozoide, o espírito encarregado de auxiliar essa reencarnação irá selecionar a combinação ideal, que está sintonizado com o psiquismo e o planejamento reencarnatório daquele espírito. Nada é por acaso nesta vida. Então, mamães e papais, por favor, não se sintam culpados. E eu estou querendo frisar isto porque minha mãe se sentiu culpada e eu pude conversar com ela a respeito. Então agora eu estou tendo a oportunidade de dizer para todas as mães que me ouvem e os pais: vocês realmente não são culpados. Dificilmente a pessoa saberá se o caso dela é fruto ou não de um planejamento reencarnatório, mas sinceramente isso não é o mais importante. No fim, a doença ela só se desenvolve porque há uma permissão inconsciente do sujeito. Então não somos vítimas do câncer, e sim agentes da doença. E quando eu digo agentes da doença, eu não estou culpando o doente, como também não me senti culpada. Então o sentimento de culpa, ele paralisa o sujeito, porque ficamos remoendo e se amaldiçoando por ter ficado doente. E quando falamos em culpa, ela pode aumentar quando compreendemos mal a crença de que quem tem uma mente sã tem um corpo são. Ou seja, estou doente, então eu não tenho uma mente sã? Não é bem assim, né? É importante lembrarmos que vivemos em um planeta de provas e expiações. Logo, como diz Bezerra de Menezes no livro Saúde, não existe saúde integral entre os homens, por não existirem criaturas neste mundo que gozem da perfeição espiritual. Assim sendo, devemos acolher as nossas imperfeições, trabalhar a humildade, porque não somos piores e nem melhores que ninguém por ter desenvolvido um câncer. Mas entendam, somos sim responsáveis por esta máquina que é o nosso corpo. E assumir a responsabilidade é importante porque, apesar de existir causas externas a nós para o adoecimento, não podemos cruzar os braços no sentido de que não há o que se fazer. Podemos sim prevenir, e essa prevenção depende de assumir essa responsabilidade. Por exemplo, cuidando da sua alimentação, mudando os hábitos de vícios prejudiciais, podendo usar EPIs no caso de trabalhos, por exemplo, no caso de exposições de radioativa ou exposição excessiva ao sol, fazendo exames periódicos. Na maioria dos fatores de risco citados, temos como prevenir. E eu estou falando na maioria dos casos, porque há alguns casos que dependem, por exemplo, de políticas públicas, como é o caso do saneamento básico. Nunca dizer Deus quis assim, porque apesar de haver uma permissão, ou seja, um consentimento do Pai, ele existe para o nosso próprio benefício. E é a maneira pelo qual nos sentimos dignos perante da nossa própria consciência. Porque a dor ainda é um meio de nos despertarmos para a vida, para buscarmos as nossas transformações interiores. Então, não se fale em culpa, e sim em responsabilidade.
E muitos podem se perguntar, mas seria essa a única forma de nos sentirmos dignos do Pai? Claro que não. Jesus nos ensinou que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, amando seria outro caminho. Entretanto, a dor ainda é o caminho que mais se aplica a nós, por igualmente termos dificuldade de amar verdadeiramente. Então, a dor é um caminho de despertar das consciências. E isso é muito bem explicado na história da saúde, do livro Saúde, Trilha de Transformações. Então, imaginemos uma semente, que enquanto está guardada no celeiro, ela encontra-se em uma situação cômoda, tranquila, mas ela não cresce. Ela não é capaz de cumprir a sua destinação. Quando ela é enterrada, ela vai estar num ambiente úmido, vai se ver privada de luz e possivelmente ela vai passar por momentos de grande dor e tumulto. Entretanto, todo esse abalo, ela tem um propósito maior, né, que é que a semente cumpra a sua potencialidade, a sua destinação a que foi criada. E exatamente acontece isso conosco. Há um propósito maior para a nossa dor. Por isso nos permitimos, pois há no nosso inconsciente o desejo de evoluir. Então, o câncer é uma dor, é um sofrimento que nos permite, que nos possibilita a transformação íntima, o crescimento espiritual. A visão espírita sobre a doença nos ensina que um diagnóstico de câncer implica que o sujeito reencarnante ele traz no perispírito marcas do seu pretérito, desta ou de outras encarnações. E o corpo físico é um meio de expurgo dessas marcas. Então, trata-se de um processo de cura espiritual. Então, eu gostaria que vocês guardassem bem isso. A gente todo momento está falando do diagnóstico de câncer, do adoecimento, mas na verdade, na visão espiritual, não se trata de um adoecimento, e sim de uma cura espiritual. Porque essas marcas que estão no nosso perispírito, ela é transferida para o corpo. E isso que significa uma limpeza do nosso espírito, uma limpeza da nossa alma. E essa limpeza trata-se de uma cura espiritual. Porque as nossas mazelas elas estão sendo libertadas e são transferidas para o corpo. E no corpo, a medicina tradicional ela cuida, não é verdade? Então tenham certeza que ao vencer essa etapa, nossas almas terão dado alguns passos em direção ao Pai. Agora, a quantidade de passos que avançaremos está relacionada a como lidamos com tudo isso. Sabemos que cada caso é um caso, uns mais graves, outros menos graves, independente da situação. Vencer o processo não significa necessariamente a cura do corpo físico, porque apesar de ser desejável, não é o objetivo principal na visão espiritual. Como eu já disse, é a da cura espiritual. Então, Miramês, no livro Saúde, ele pontua o seguinte: a saúde do corpo exige harmonia em todas as diretrizes que tomarmos. Curar somente o corpo físico é querer espantar as moscas de um ambiente em putrefação. Então, é norma do raciocínio buscar a causa para os efeitos aparecerem. Então, como eu já disse, o propósito maior é da cura espiritual. E essa cura espiritual, ela consiste na transformação dos nossos pensamentos, sentimentos, ações, que essas ações estejam em conformidade com o amor, para que nos traga paz, harmonia de espírito. Então, não se trata somente do câncer, tá? Toda e qualquer doença é uma oportunidade de despertar das consciências dentro do estágio evolutivo no qual nos encontramos. Outro ponto que eu gostaria de pontuar nessa questão da cura espiritual, que por se tratar de uma cura espiritual não significa que devemos descuidar do corpo e focar só no espírito, em hipótese alguma. Deus nos dá oportunidade da encarnação e nos presenteia com o corpo físico, e é da lei a preservação da vida em todos os sentidos.
Então devemos buscar sim o tratamento da medicina, pois ela evolui com auxílio divino. Então as questões espirituais apontadas aqui não substituem em hipótese alguma o tratamento oncológico. Entretanto, sabemos que a maioria de nós só foca no tratamento médico. Porém, o tratamento espiritual também vem nos auxiliar e ele precisa existir em conjunto, por sermos seres biopsicossociais e espirituais. Então, o tratamento espiritual, ele vai nos auxiliar em muito e ele pode ser feito através de passes d'água fluidificada, em cirurgias espirituais, orações, mas principalmente da mudança de conduta, da reforma íntima, em sintonizarmos nossos pensamentos, sentimentos e atitudes com a lei divina, que é a lei do amor. Então, quando eu digo que o foco é a cura espiritual, é no sentido de que a vida ela ultrapassa os limites físicos. Cada sujeito que recebe esse diagnóstico vivenciará de maneira distinta. Não se pode comparar as vivências, porque somos seres únicos. Nossas histórias são singulares e essa história não se restringe a essa encarnação. Carregamos em nosso inconsciente alegrias e dores de outras existências que se reverberam na atual experiência carnal, então, muitas vezes sem compreender o porquê. Então há muitos fatores que pesam para aumentar ou diminuir o sofrimento do sujeito que tem esse diagnóstico do câncer. E o conhecimento desses fatores é importante para quem deseja ajudar um paciente oncológico. Porque muitas vezes o seu sofrimento não é nem psíquico, mas às vezes pode ser uma condição socioeconômica, ou seja, o acesso ao tratamento. E quem deseja amparar, ajudar, somente ajudando nessas situações já diminui o sofrimento do sujeito. Então, a condição socioeconômica, o acesso ao tratamento, como uma rede de apoio, a família, amigos, esposos, irmãos, quanto essa pessoa é espiritualizada ou não, a compreensão sobre o câncer. Há pessoas que sequer conseguem pronunciar esse nome. Alguns dizem, estou com uma doença ruim. Então, devido aos estigmas que carregam, há ainda uma forte ligação com a morte, apesar da medicina ter avançado. Outras questões que também influenciam de aumentar ou diminuir a dor, o sofrimento do sujeito, é se a pessoa é do sexo feminino ou do masculino. No caso das mulheres, por exemplo, mexe muito com a sua autoimagem, porque ainda vivemos numa sociedade normativa que pesa, as questões dos padrões de beleza para a mulher. E ela sente o desejo de se encaixar nisso. Não se encaixando, sofre. No caso dos homens, muitos não buscam prevenção por conta de uma ideologia machista que evita o exame da próstata. Então, há ainda o medo de serem julgados, escondem o fato de ter adoecido. Percebam como é complexo, o ser humano e o que pode gerar mais ou menos sofrimento para ele. Então, o diagnóstico, na maioria das vezes, equipara-se a um processo do luto. Porque o luto ele não está unicamente relacionado com a desencarnação, e sim com a perda. E o diagnóstico representa a perda de saúde. Há várias teorias psicológicas sobre o luto. A mais conhecida é a da Elizabeth Kubler-Ross, que trata o luto em fases, que seriam a fase da negação, da raiva, negociação, depressão e aceitação. Então, se você tem alguém próximo que esteja com esse diagnóstico, pode ser que esteja passando por uma dessas fases e isto é normal. Porém, há uma teoria mais recente que é o processo dual, que enxerga o luto não como fases, mas como um processo. Então, a vivência normal desse luto é estar oscilando entre estar ora melhor, ora não tão bem. Então, esse seria um processo normal. Agora, por que eu estou falando dessas questões psicológicas que envolvem o diagnóstico? Porque apesar do Pai, nosso Deus, permitir adoecimento, Ele não nos abandona em momento algum. Então o livro Esculpindo seu próprio destino, do espírito Lúcius, psicografia do André Luiz Ruiz, nos conta a história de duas personagens que obtiveram câncer. Uma que teve um câncer planejado, ou seja, através de um planejamento reencarnatório, e outra que não tinha um planejamento, mas mesmo assim adoeceu. Eu vou me reter
a história da Leonor, que é a personagem com planejamento reencarnatório. Então a Leonor, antes mesmo de saber que estava com câncer, ela já tinha uma equipe espiritual ao seu lado para acompanhar durante todo o processo. Então, na história ela vai contar que quando ela entra na farmácia e ela vê a imagem de uma mulher com os seios de fora, ela questiona: por que aquela imagem? E o atendente é intuído pela espiritualidade para falar sobre o autoexame e a verificação de um nódulo no seio. E é assim que ela descobre o seu câncer. Então percebem que antes mesmo da gente se conectar ao Pai para pedir, devemos nos lembrar que Ele já fez o que era necessário para nos ajudar a superar os problemas que precisamos para o nosso amadurecimento e evolução. Então, esse amparo da Leonor não está somente nos livros. Eu sou uma testemunha desse auxílio. Então, o primeiro alerta para nós é não ignorar as intuições, não criar obstáculos para procurar um médico, porque é o caminho para descobrir o câncer no seu início. Eu devo confessar que fazia mais de um ano que eu não fazia os exames de rotina. Não façam isso, por favor. Façam a prevenção anualmente e, se tiver a questão genética hereditária, a prevenção deve ser semestral. No meu caso, eu descobri um câncer sistêmico de ovário e todo o abdômen. E talvez, se eu tivesse mais atenta, não teria crescido tanto, não é mesmo? Mas a espiritualidade não nos abandona em momento algum. E eu comecei a sonhar que estava em tratamento. Eu não sabia do que se tratava, mas sabia que eu estava precisando de ajuda. Então eu orava pela minha saúde, coisa que eu nunca havia feito. E quando eu recebi o diagnóstico do exame, eu não queria acreditar que estava com câncer. Então eu pensei, será? E eu ouvi: estaremos com você. E senti a presença de uma legião de espíritos amigos que me abraçavam. A minha rede de apoio, amigos, esposo, família, foi tão grande e o amparo espiritual foi tão forte na minha vida que o processo foi leve. A história da Leonor, assim como a minha experiência, são importantes para que saibam que o Pai ama seus filhos igualmente e nunca os desampara. Então saibam que você não está sozinho nessa. Acredite, os anjos do Senhor estão contigo e te acompanham em cada passo do tratamento. Sejamos gratos a isso. Então, quanto mais nos mantemos confiantes, mais seremos beneficiados pela espiritualidade, porque o negativismo, o desânimo, a tristeza, que representa a falta de fé, dificulta o trabalho da espiritualidade e, por consequência, inibem as defesas naturais do corpo. Finalizo dizendo para você que recebeu o diagnóstico de câncer que eu sei o quanto isso pode ser doloroso, mas não é o fim, porque somos imortais. É só um momento que precisamos parar com a correria do dia a dia e olhar para si, cuidar de si mesmo, desenvolver o auto-amor através desses cuidados, acolher a nossa vulnerabilidade, desenvolver a humildade, fortalecer a nossa fé. E por mais que essa situação seja complicada, você não está sozinho nessa. Há uma legião de espíritos que te amam profundamente, talvez até mais que nós mesmos os amamos, e que estará contigo durante todo o processo do tratamento. É isso, meus irmãos. Um grande abraço a todos e até mais.